Ser criança é um momento cheio de surpresas na vida, mas quando somos jovens e inocentes, não sabe-se o quão assustador pode ser. Há uma terrível lembrança da minha infância que eu preferia apagar completamente, mas infelizmente não consigo. Eu deveria ter cerca de 6 ou 7 anos na época. Fui inscrito pelos meus pais em um programa de recreação de verão destinado ao grupo de crianças de 6 e 7 anos, ou mais jovens do acampamento. Um dia, enquanto estava no parquinho, um homem mais velho sentado em um banco começou a conversar comigo. Surpreendentemente, ele sabia o meu nome. Inicialmente, senti-me confortável a conversar com ele, pois parecia ser gentil. Ele até me deu um doce, que comi imediatamente. Ansioso-se para me mover no balanço, eu concordei, continuando a conversar com ele e fazendo perguntas bobas de criança. Ele se apresentou como Bastião, o nome que hoje permanece na minha memória, e disse ser amigo até da minha mãe. Como minha mãe estava atrasada, ele afirmou que iria me buscar, pois o acampamento naquele momento, meu monitor chamou nosso grupo para se reunir na fila mais próxima ao portão para irmos embora. Voltamos para a área onde nosso grupo esperava pelos pais para nos buscar. Foi então que vi Bastião se aproximou do banco e ele disse a Cacau, um dos meus monitores, que estava me levando para casa, pois minha mãe não estava disponível. Cacau olhou para mim, assegurou-se que eu comia e eu concordei, balançando a cabeça. Ele anotou meu nome em seu caderno, se despediu com um toque na minha mão e eu fui embora. Como esse tal Bastião, lembro-me de sentir a mão dele segurando a minha enquanto caminhávamos. Ele estava andando muito rápido, o que dificultava para mim acompanhar com minhas pernas curtas. Finalmente, chegamos ao carro dele. Eu fui colocado no banco traseiro do passageiro. Ele parecia estar com pressa. Entrou rapidamente em seu assento, ligou o carro, trancou as portas e começou a dirigir rapidamente para fora do estacionamento. Foi nesse momento que pediu se ele estava me levando para casa, e ele respondeu afirmativamente. Enquanto olhava pela janela traseira, pude ouvir ruídos de gritos vindo de fora do carro. Levantei-me do banco para olhar e vi dois dos meus monitores apontando para o carro em que eu estava conversando com um dos supervisores do parque. Aquilo foi quando as coisas explicaram a ficar assustadoras. Para mim, uma criança tão pequena, ainda olhando pela janela traseira, o homem começou a gritar mais alto para que eu descesse do carro. Fiquei tão assustado que comecei a chorar e tentei abrir a porta quando ele parou em sinal vermelho. Felizmente, eu consegui sair do carro correndo. E aquele carro saiu disparadamente acelerado e nunca mais foi visto pelas redondezas onde ele havia me sequestrado. Houve uma noite, após o trabalho, por volta das 5h37, em que todos os funcionários do meu emprego saíram um pouco tarde, extremamente ocupados naquela noite, como de costume. Após limparmos a loja, fomos para a frente para registrar nossa saída, por volta das 5h49. Naquela noite, eu tinha combinado de sair com 2 colegas de trabalho. Fumamos um baseado e fomos para uma lanchonete. Estava tudo bem, até que finalmente chegou 1h. Eu precisava estar em casa e precisava adivinhar as horas. Me despedi dos meus 2 colegas de trabalho e me dirigi ao posto de gasolina mais próximo, que ficava bem na esquina do meu trabalho. Graças a Deus, pois eu fui trabalhar com o tanque quase vazio. Meu carro estava quase sem combustível, embora eu estivesse sem ter abastecido no posto por muitas razões. Assim como muitas outras pessoas, especialmente nesse horário, muitas vezes havia moradores de ruas viciados em droga passando por lá. Além disso, muitas pessoas batiam nos carros e fugiam, brigas emocionavam e as pessoas gritavam dentro dos carros. Esse posto, de alguma forma, sempre atraía as pessoas erradas. Enquanto estacionava no posto, a iluminação se apagou completamente. Percebi que estava a abastecer-se num posto de gasolina escondido entre os prédios. À 1h,
sem carro nem pessoa à vista. Saí do carro e me virei para pegar minha carteira. Foi quando vi um homem sem teto vasculhar o lixo com uma sacola branca, muito grande. Não estou falando de uma sacola grande e resistente, que promete manter todo o lixo doméstico intacto até chegar à lata de lixo externo. Quer dizer que essa sacola era assustadoramente grande e eu não conseguia ver atrás dela. Fiquei assustada no começo, pois nem ouvi ele se aproximar. Insiro o meu cartão e olho por cima da cabeça dele, que está no lixo. Nesse momento, vejo ele procurando por recicláveis. Acho estranho e continuo tentando fazer com que a máquina aceite meu cartão, por convite. Mais uma vez, verifiquei se travei meu carro. E é aí que as coisas ficam assustadoras. Enquanto o som do carro para, esse homem levanta a cabeça, quase com um veado. Faz contato visual direto. Ele parece ter pelo menos 1,80 m, mas é muito magro. Tinha marcas de injeção por todo o corpo, e sua pele estava descascando e cheia de erupções. Apesar de ser obviamente um viciado em drogas, seu rosto não estava tão afetado. Foi quando ele me deu uma sacola grande o suficiente para caber um corpo morto. As palavras não pareciam reais. Senti-me como se estivesse ouvindo do meu corpo, e nesse momento esse homem pega uma antiga bicicleta de criança de metal do outro lado da lata de lixo. Decidi então sair correndo e voltar para dentro do carro. Liguei para a polícia para averiguar o ocorrido. Aquele homem queria me sequestrar. Eu acelerei o carro e vi que ele estava me perseguindo com sua bicicleta. Foi quando eu fiz o retorno com o carro e choquei com o carro contra a bicicleta daquele psicótico. Com o impacto da batida, ele foi arremessado para longe. Eu saí daquele local o mais rápido possível e nunca mais passei perto daquele tal posto de combustível. Quando eu tinha 10 anos, meu tio possuía uma propriedade no interior de São Paulo, não muito distante de nossa casa. Ele era um aficionado por caça, então seu terreno ficava em meio a uma floresta, uma área perfeita para suas atividades. Além disso, nós os visitamos frequentemente para desfrutar daquela tranquilidade individual. Eu particularmente adorava explorar as trilhas da floresta sozinho, pois sempre fui um amante da natureza. Certo dia, durante uma caminhada ao entardecer, percebi passos ao meu redor. Eles pareciam ser de origem humana. Então virei-me e comecei a andar na direção oposta. No entanto, próximo à borda da floresta, avistei alguém de forma muito suspeita, escondido atrás de uma árvore. Senti uma estranha inquietação e decidi correr de volta para a propriedade, entrando apressadamente na casa. Imediatamente contei ao meu pai que tinha sido observado na floresta. Ele me orientou a permanecer apenas na propriedade do meu tio e não me aventurar pelos arredores. Depois desse incidente, percebi completamente a vontade de sair da casa. De qualquer forma, naquele dia, meu pai e meus 2 irmãos mais novos foram buscar uma pizza em uma pizzaria próxima, enquanto eu preferia ficar para assistir a um filme que estava passando na TV. Já tinha ficado sozinho naquela casa diversas vezes e não sentia medo. Entretanto, enquanto estava em casa, ouvi passos se aproximando do pequeno alpendre de madeira na entrada. Ouvi uma batida na porta. Instintivamente, me aproximei para abrir e deixar entrar meus familiares. No entanto, congelei ao perceber que eles não poderiam ter retornado tão rapidamente através da porta. Pediu: "Pai?" E do outro lado, uma voz desconhecida respondeu: "Não é seu pai, mas precisamos de ajuda." Meu coração disparou, e ao olhar pela janela, ainda estava claro o suficiente para ver um homem desconhecido parado no alpendre. Ele notou minha presença e sorriu assustado. Fechei as cortinas e gritei: "Pai, tem alguém aqui na porta da frente." Agi como se meu pai ainda estivesse em casa. O homem de lado de fora disse: "Vimos seu pai sair antes de abrir a porta." Meu desespero cresceu e corri para me esconder no quarto principal do meu tio. Havia uma mesa próxima à janela, e dali pude ver um segundo homem do lado de fora. Ele também gritou para que eu abrisse a porta, pedindo ajuda. Ouviram-se calhas na porta da frente da casa. Era uma porta velha e frágil,
que cedeu facilmente. Entrei em pânico e fui em direção ao armário do meu tio, onde ele guardava suas armas. Peguei sua espingarda, na qual ele me ensinou a usar, e quando a porta dos quartos se abriu, apontei a arma na direção do peito do homem alto. Ele então ergueu as mãos para o alto e pediu para que eu não atirasse, pois sem pensar eu atirei com a espingarda. Aquele homem saiu em fuga pela mata, quando avistei o outro homem também correndo e tentando fugir dos tiros que eu estava dando com a espingarda. Nunca mais vimos os indivíduos na fazenda. Com o passar do tempo, meu tio vendeu a propriedade e hoje mora na zona urbana, localizada na mesma cidade onde ele tinha a fazenda. A adrenalina pulsava em minhas veias, enquanto eu corria desesperadamente em direção ao pequeno bosque. Meus pensamentos se agitavam, tentando entender o que acabaria de acontecer. Não tinha certeza se aqueles homens estavam apenas tentando me roubar ou se havia algo mais sinistro em jogo. A sensação de perigo iminente era assustadora e persistente. Adentrei o bosque, buscando abrigo entre as árvores densas e escuridão que se formava ali. Meus pulmões queimavam com o esforço e a chuva continuava a cair, me encantando ainda mais. Tentei abafar minha respiração para não revelar minha localização aos possíveis perseguidores. Enquanto me afastava do caminho principal, adentrando mais profundamente na floresta, meu coração disparava. Os filhos da natureza pareciam abafar qualquer ruído que pudesse indicar a presença dos homens. Eu estava cansado, assustado e desorientado, mas sabia que precisava continuar. Após uma corrida frenética, finalmente encontrei um seguro local para me esconder. Era uma pequena clareira coberta por árvores altas e densas. Ali parei para recuperar o fôlego e tentar entender o que havia apirado. Agradeci em silêncio por ter escapado daquela situação angustiante. Horas se passaram e a noite caiu. A chuva continuou gradualmente, animada-se em uma garoa fina. Com cuidado, comecei a me mover novamente, decidido a encontrar ajuda ou pelo menos chegar a algum local seguro. Após uma caminhada cautelosa, avistei as luzes distante de uma casa. Com a esperança renovada, sigo em direção. Bati na porta e fui recebido por um casal gentil, que ao ouvir minha história, me incentivou ao abrigá-lo e a possibilidade de chamar a polícia. A polícia chegou ao local e tomei meu depoimento. Eles prometeram investigar o incidente e garantir minha segurança. Agradeci ao casal generoso por sua ajuda e fui levado para casa com a promessa de que seriam tomadas medidas para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. No dia seguinte, compartilhei minha experiência com a polícia e com minha família. Eles me apoiaram durante o processo de recuperação emocional, ajudando-me a lidar com os traumas causados pelo episódio. Com o tempo, aprendi a confiar novamente e não deixar que o medo me paralisasse. Procurei apoio em grupos de apoio e terapia, buscando superar os momentos de ansiedade que surgiam de tempos em tempos. Aos poucos, fui reconstruindo minha confiança e minha vida voltando ao seu curso normal. Aquela noite triste, como uma lembrança dolorosa, mas também como um preparado de minha resiliência e capacidade de superação. Tornei-me mais consciente da minha segurança pessoal e aprendi a levar ainda mais a importância da vigilância e do cuidado comigo mesmo. Esse relato aconteceu comigo em um bosque da minha cidade, onde eu fui sozinho para tirar um dia de paz, mas esse dia de paz se tornou aterrorizante para mim, quando percebi que estava sendo perseguido por 3 homens. Eu poderia ser sequestrado e facilmente ter sido abandonado em um lugar coberto por natureza, onde dificilmente eu iria ser encontrado. Mas graças a Deus, aquele casal me acolheu e pude sair com vida daquele bosque.